Na política rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho a falar mais sobre isso, assunto sério, mais sério, eu diria, tá? O avião que caiu no Cazaquistão e matou 38 pessoas na quarta-feira foi abatido por um sistema de defesa aéreo russo. Isso de acordo com fontes que foram ouvidas pela agência Reuters. A declaração foi feita inicialmente por Andriy Kovalenko, membro da Segurança Nacional Ucraniana, que citou imagens de dentro do avião que mostravam coletes salva-vidas perfurados. Na sequência, outros especialistas militares e de aviação ecoaram a avaliação, que foi reproduzida até mesmo na mídia russa, onde foi citado que a aeronave pode ter sido confundida com um drone ucraniano. A Rússia e o Cazaquistão, por sua vez, tentam conter as especulações sobre a causa da queda, com autoridades de ambos os países pedindo que as pessoas aguardem os resultados das investigações. Fato é, Mônica, é que há sim uma forte possibilidade de que essa seja a versão verdadeira. Há esses relatos de autoridades investigativas envolvidas nessas apurações. Há vídeos, como eu trouxe a informação também, e aconteciam ataques no momento, né, que justificariam o sistema da Ucrânia contra a Rússia, que justificariam esse sistema de defesa antiaéreo funcionar nesse momento. Como é que você está acompanhando essa história? Não sei se eu escolheria a palavra justificariam, mas é compreensível, sim, que isso tenha acontecido. Inclusive, o Diogo da Luz, comentarista aqui na Jovem Pan, falou aqui no Linha de Frente ontem que ele estava achando muito estranho, porque as manobras efetuadas pelo piloto nesse procedimento de aterrissagem e como ele arremeteu e que ele estava fazendo manobras em 8 e que tudo isso parecia muito estranho e que ele falou fora do ar, ele achava que tinha sim sido abatido e que havia acontecido tiros em cima desse avião, mas que ele não ia falar no ar porque ele não é uma pessoa que gosta de especular, então ele não queria lançar nada que não houvesse certeza. E agora o que nós estamos vendo é que realmente se confirmam essas suspeitas. Para quem conhece o assunto, né, o Diogo é um profundo conhecedor, ele é piloto, fica muito óbvio e todos os grupos dele, todos de WhatsApp, todo mundo estava comentando. Depois vimos fotos de a cauda perfurada, deu para ver na fuselagem do avião esses tiros, essas perfurações, e é de se lamentar que pessoas civis, né, era um avião que saiu do Azerbaijão, dentro havia cidadãos do Azerbaijão, cidadãos russos e cidadãos cazaques e outros. Então, inocentes, mais uma vez, morrendo, sendo vitimadas por uma guerra que já deveria ter acabado há muito tempo. Mas isso não se compara com o ataque que eles fizeram na Ucrânia, nas unidades de energia da Ucrânia, numa noite em que estava fazendo 0 graus. Então, é mais uma ação criminosa que vai ser, eventualmente, esperamos, punida num tribunal de guerra. E até para deixar mais clara a informação para quem está acompanhando, eu estava lendo antes de voltar aqui para a Jovem Pan sobre essas apurações, dessa possibilidade de ter sido o sistema de defesa antiaéreo atuando na iminência de uma ameaça e atingindo, imagino não, acho que a gente pode dizer, né, se realmente foi isso que aconteceu acidentalmente, essa aeronave, quando um míssil de defesa antiaéreo, ele é lançado para, como diz o próprio termo, defender aquela região daquela ameaça, ele não atinge o alvo, ele explode. Ele explode e aí, nessa explosão, que há a eliminação dessa ameaça. E daí a justificativa para essas perfurações que a Mônica falou na fuselagem, que realmente foram encontradas na parte que não explodiu, na parte de trás, as perfurações nos coletes salva-vidas, o que seria um indício muito forte de que realmente isso teria acontecido, teria havido uma explosão de um míssil de defesa antiaérea. Seriam estilhaços. Estilhaços, né? Quando explode esse míssil, ele joga esses estilhaços e eles que eliminam essa ameaça, segundo essas informações que eles fazem o míssil achar que ele chegou no alvo e explodir. Exato. É assim que funciona o sistema, o domo em Israel. Exatamente, Mônica, exatamente. Então, assim, dá pra gente já pensar, talvez especular aqui em algumas consequências aí para a dinâmica internacional, para a geopolítica internacional. Não sei, Deise, se isso pode ter algum tipo de repercussão. Porque, assim, a gente não está falando de uma aeronave ucraniana. Sim. O que poderia intensificar o teor da guerra Rússia-Ucrânia.
mas pode ser algo que vai ser utilizado para intensificar, escalar mais esse conflito, ou você acha que não tem risco disso acontecer? Eu acho que tem risco de acontecer tudo, né? O que me espanta no meio disso tudo é a fragilidade da segurança em zonas que são historicamente muito antes do início dessa guerra, mas em zonas que são tensas, né? Então, como que você ataca um alvo civil assim sem ter certeza, né? Então, essa fragilidade nos protocolos de segurança é o que mais me chama a atenção. Eu não acredito que isso vai ser utilizado numa escalada muito maior do que a gente está acostumado, mas com certeza é mais uma prerrogativa. Fragilidade nos protocolos de segurança, amiga. Você está falando isso Bonito. No Brasil em 2024. A moça toma 30 tiros porque ela está indo passar a ceia de Natal com a sua família. Então, assim, é um problema que a gente vê que não é exclusivo do nosso país. Muito embora, desculpa, você nem me perguntou, eu já estou falando. Você tem a liberdade. Mas eu acho que, assim, não vai mudar, infelizmente, nada. Esse conflito da Rússia e da Ucrânia, ele já se arrasta, se não me engano, há quase ou mais de 2 anos, né? E assim, são mais 30 e poucas vítimas, infelizmente, totalmente inocentes, que não vai fazer diferença nenhuma. Acho que ninguém vai insistir num cessar-fogo ou vai intensificar ataques porque isso aconteceu. O que é lamentável, porque leva a crer que essas mortes não significaram nada. E eu tenho certeza que para as famílias de todos significou e muito. Ana, eu lembrei agora, sim, até coloquei aqui para ter certeza. Estamos caminhando para 3 anos. Em fevereiro de 2022, me lembro como se fosse ontem, que a gente tinha uma edição noturna aqui na Jovem Pan News, que pegava o final de um dia e começava a madrugada do outro, amanhã do outro. Se não me engano, ia até 1h30 da madrugada. Exatamente, estão me lembrando aqui. Headline News era o nome do telejornal, e ia até 1h30 da manhã. E a gente pegou o começo da guerra, né? A gente pegou o começo da guerra quando aquela sirene lá em Kiev começou a soar. A gente conseguiu transmitir isso ao vivo durante a madrugada nesse Headline News. E foi aí que a guerra começou e a gente noticiou o início da guerra aqui na Jovem Pan News. E de lá para cá, só desdobramentos. Eu não consigo ver. Não sei se Eliana quer falar, se Mônica, se vocês querem aqui trazer alguma perspectiva um pouco mais positiva, porque eu não consigo ver um fim muito próximo. A gente tem um presidente eleito nos Estados Unidos, o Donald Trump, que diz que vai resolver a questão, mas eu consigo encontrar elementos que ele tenha para conseguir colocá-los sobre a mesa, fortes o bastante, para o Putin dizer o seguinte: olha, você tem razão, Donald Trump, você tem toda a razão. Não sei como que eu não pensei nessa possibilidade dessa negociação. Vamos acabar com a guerra. Você vê essa perspectiva? Não vejo, até porque o Putin é um psicopata, né? Então, com psicopata você não discute, porque... realmente, eu estou falando dentro da análise bem direito penal da história. Quer dizer, ele é um psicopata que... né, maníaco, adora o poder, megalomaníaco, enfim, tudo que tem direito. Agora, ele talvez encontre, e psicopata não para, mas talvez ele encontre um outro psicopata à sua altura, entendeu? Porque que os dois vão trocar a mesma linguagem. Então, eu vejo nesse sentido. Eu não vejo o Trump como salvador da pátria, pelo menos em relação à Rússia. Mas vejo também que 2 malucos podem conversar plenamente, né, e se acordarem aí em termos de minimizar, né, e acabar com essa guerra, que é uma coisa tão lamentável, tão desproporcional nos dias de hoje, né? Você vê uma Rússia com uma Ucrânia, uma guerra desleal e desproporcional. Aliás, esse ataque também desleal e desproporcional. O Trump, eu acho que ele acha que tem superpoderes, porque ele está botando muita banca, né, para usar mais uma expressão. Ele chegou muito forte, falando muito alto, falou que vai acabar com a guerra na Rússia, falou que os reféns, o Hamas tem que devolver os reféns para Israel, porque senão dia 20 ele resolve isso. Chegou falando que se a União Europeia parar de comprar dos Estados Unidos, vai ter o caos, porque ele vai subir as tarifas. Então, eu acho que ele... como psicopata que a professora Eliana afirmou ser, eu não estou falando mal do presidente americano. Nem eu, imagino. É um elogio para ele, mas que ele realmente acredita
que ele pode mudar o equilíbrio de força. Se ele chegar com uma força que o Biden já mostrou não ter mais nenhuma a nível internacional, ele acredita que vai chegar com mais firmeza e que assim, de alguma forma, vai afastar aqueles que hoje também estão saindo das suas casinhas. Então, eu não acho que ele tem esse superpoder todo para resolver, mas essa certeza com a qual ele chega dizendo eu quero resolver esses problemas, já faz todo mundo dar um passo atrás. Vamos acreditar que quem acredita sempre alcança. Quem sabe ele coloca nesse bolo de coisas legais que ele disse que ele vai conseguir fazer, diminuir o dólar também, para que os brasileiros possam voltar a visitar Maduro, a Disney, que ele resolva a Venezuela. Vamos mandar para ele uma cartinha, tipo o Papai Noel, sabe? Olha, Donald Trump, por favor, coloca lá e tal. Mas a ver, né? Na noite de Natal, muitos ataques aconteceram por parte da Rússia na Ucrânia e maldosamente, vamos colocar assim, né? Maldosamente em instalações de energia, numa noite muito fria, numa noite de comemorações, as pessoas sem calefação, as pessoas sem energia elétrica. Então tem muito aquela questão também, né? Estudiosos de guerra, que não é meu caso, não sei se alguém aqui dizem muito isso, que quando você começa a desesperar a população e enfraquecer a população num nível hard, vamos colocar assim, num nível máximo, já se tem uma grande vitória na guerra. E esse tem sido, né, Mônica, um recurso utilizado pela Rússia desde o início, né? O objetivo é esse, é quebrar o moral, porque uma das grandes forças dos ucranianos é um exército menos preparado, é um exército menor, com menos equipamento, apesar de ter havido um investimento ali, era justamente a disposição do povo, da população em lutar, em resistir bravamente a essa invasão russa. Ele conseguindo quebrar essa moral, essa convicção ucraniana, é uma forma de vitória, sim. E realmente esse ataque na noite de Natal foi terrível. Agora eu vou novamente lembrar 1973, a Guerra do Yom Kippur, no dia mais sagrado dos judeus, em que Egito e Síria invadiram, que iniciaram uma guerra no dia sagrado em que os judeus sequer se alimentam e perderam essa guerra. Então, não é uma vitória absoluta. Quebrou um pouquinho, machucou, mas eu acredito que o povo ucraniano, se quiser, sai mais forte. A Thaís, que está na condução do Linha de Frente de hoje, me mandou aqui agora, saiu na FP, nesse momento, para corroborar com essas investigações, com essas primeiras informações de que teria havido, sim, uma atuação do sistema de defesa antiaéreo russo e que, de forma acidental, é o que a gente quer acreditar, né? E que, de forma acidental, teria atingido esse avião. Olha só o que saiu agora na FP. Um funcionário dos Estados Unidos, um funcionário dos Estados Unidos, disse que os primeiros indícios sugerem que o sistema antiaéreo da Rússia atingiu o avião que se acidentou no Cazaquistão, deixando 38 mortos. E é um acidente, Ana, que mobilizou até as autoridades brasileiras, porque a gente está falando de um avião produzido pela Embraer, né? A FAB disse que está à disposição para ajudar nessas investigações, a empresa, claro, também como envolvida em tudo que aconteceu. Ou seja, nós aqui no Brasil também vamos seguir acompanhando esse acidente até a completa resolução do caso. Eu acho que aí tem duas questões, né? A primeira é a mais patriota, que diz respeito à Embraer, a todo o que ela representa para o nosso país, é uma empresa extremamente importante. Então, e a gente, graças a Deus, não costuma ver a Embraer associada a acidentes aéreos. Foi por isso que nos chamou a atenção que isso aconteceu e é de total interesse do Brasil como um todo mostrar a força que tem a sua empresa, mostrar que o que aconteceu com a aeronave não tem a ver com, por exemplo, um defeito de fabricação. Então, eu acho que tem esse aspecto. Mas tem um outro aspecto, a gente sabe que, por vezes, as questões envolvendo a Rússia se tornam um pouco obscuras. Então, eu acho que as agências internacionais como um todo têm interesse no esclarecimento dessa situação, até, assim, em respeito à família dessas vítimas e em respeito ao jornalismo como um todo, porque a gente sabe que não seria tão extraordinário se a Rússia, de alguma forma, tentasse esconder o que aconteceu. Veja, a gente estava comentando, não, vamos esperar, são informações preliminares.
tudo delineia para que tenha acontecido isso, que tenha sido o avião tenha sido vítima de um míssil. Mas, enfim, não tem nem o que falar. A gente lamenta muito e espera que os fatos sejam esclarecidos, seja para que os responsáveis possam ser penalizados aí no Tribunal Penal Internacional ou qualquer que seja o tribunal responsável, competente por esse conflito, e para que também as próprias forças russas consigam aprimorar o seu sistema de defesa de forma que eles abatam quem eles acham que eles têm que abater, e não pessoas que estão simplesmente fazendo uma viagem numa época festiva de um lugar para o outro. É bem estranho achar que foi acidental. E tem uma outra questão aí que para mim ainda não está claro. O avião saiu do Azerbaijão, ele ia para a Chechênia. Sim. E aí ele desvia da rota, ele não consegue aterrissar na Chechênia. E o normal seria ele voltar. Ele desvia para o Cazaquistão por uma distância que é a mesma distância da onde ele tinha vindo. Então, não tem lógica essa triangulação que ele faz. E aí eu queria entender se o tal do estilhaço atingiu esse avião antes, né? Então, quando ele saiu e deveria voltar para onde ele saiu, na hora que ele arremeteu na Chechênia ou sequer chegou a pousar, por que ele desviou para outro lugar? Ele já tinha sido abatido, ele já tinha tomado um tiro, ou alguma coisa interna aconteceu, era alguém dentro do avião ameaçando? Ainda tem muita coisa aí para a gente entender, ainda vai aparecer muito assunto nesse ninho aí. A única informação que eu vi, pelo menos até agora, é que não houve uma autorização russa para ele pousar. Pois é. E aí, por que ele não voltou? Exato. Não, por que foi essa rota adotada, né? Talvez tenha um espião lá dentro desse avião, tinha alguém que não poderia estar dentro do avião, ou que não poderia estar na Rússia. Tem coisa ainda aí que vai acontecer. Mas você vê possibilidade de não ter sido acidental? Eu não acho que foi acidental, imagina. Acidental. Por exemplo, o que eu penso, Mônica? Olha só, com a minha cabeça de jornalista que não sou uma engenheira nessa área. Como estava acontecendo o ataque, drones estavam circulando na região, mísseis também. O sinal estava ruim. O sinal de GPS completamente desestabilizado naquela região também. Sim. Talvez houve uma confusão e o sistema de defesa entendeu o avião como uma ameaça, não sei. Eu quero acreditar que se realmente essa for a versão de que foi esse míssil de defesa que atingiu o avião, que tenha sido algo não planejado nesse sentido. Tomara, também quero acreditar mas nisso. você imagina que pode não ser isso, né? Eu acho que ainda tem muita coisa, muita história mal contada nessa história toda, pra gente achar que simplesmente está resolvido. Nossa, você tá assistindo muita ficção científica, amiga. Tá muito boa essa história, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Por que ele foi pro lugar errado? Saberemos em breve. Acompanhe na Jovem Pan, você saberá. Sim.